O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas segue com a venda de terras públicas a preço de banana para fazendeiros do estado de São Paulo, com base em lei aprovada no ano passado. Um dos problemas é a constitucionalidade dessa lei, que tem sido questionada no Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado deu 5 dias para o governo dar explicações sobre o tema. Acompanhe na reportagem de Giana Rodrigues. Os fazendeiros do estado de São Paulo têm comprado terras que deveriam ser destinadas para a reforma agrária com até 90% de desconto. De acordo com o levantamento do site Rede Brasil Atual, um exemplo é a Fazenda Miralua, localizada no município de Marabá Paulista. Com mais de 1.500 hectares, está avaliada em cerca de 19 milhões de reais, mas será entregue por menos de 2 milhões. Nós estamos questionando essa lei no Supremo, tem uma ação direta de inconstitucionalidade com a ministra Carmen Lúcia. Ela avalia o pedido do PT, do PSOL, para poder tornar essa lei uma lei nula, para ela deixar de ter valor, principalmente por conta disso que eu usei aqui, que é a possibilidade do uso das terras para a reforma agrária, para os pequenos proprietários, o que deveria ser feito pela lei anterior que já existia. Então, eles estão mudando o escopo das terras devolutas, beneficiando grileiros, fazendeiros e não quem precisa de verdade. O estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de hectares de terras devolutas, ou seja, pertencentes ao estado. Mais da metade delas está localizada no Pontal do Paranapanema. Atualmente, 7 mil famílias estão assentadas na região. Se o estado estivesse com interesse em resolver o problema da desigualdade social, em resolver o problema da insegurança alimentar, em resolver o problema do desemprego e tudo mais, e ele tomasse a iniciativa política de arrecadar essas terras para a reforma agrária, a gente teria um desenvolvimento muito mais significativo do ponto de vista das famílias que querem se desenvolver através do trabalho de base familiar por meio da reforma agrária. A expectativa é que a ação direta de inconstitucionalidade no STF leve à anulação, inclusive, das vendas que já ocorreram. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu 5 dias para o governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas explicar a entrega de terras para fazendeiros com descontos tão altos. Ele dá 5 dias para que o secretário de Agricultura, o diretor executivo do ITESP e o procurador-geral do Estado se manifestem. Espero que, a partir daí, a gente também tenha um outro instrumento importante para evitar que essas terras continuem sendo entregues a preço de banana para os grileiros. A AGU, a Advocacia Geral da União, já se manifestou no STF para que a Lei de Regularização Fundiária no Estado observe as diretrizes constitucionais para a destinação de terras públicas. Os movimentos sociais seguem na luta para que o STF derrube a lei com urgência. Ela não corresponde ao artigo 185 da Constituição Federal, que diz que toda legislação que atue diretamente sobre a arrecadação de terras e terras públicas, ela deve priorizar. A prioridade é a política de reforma agrária, o Programa Nacional de Reforma Agrária. E não é isso que acontece com essa Lei 17.557. Pelo contrário, ela beneficia os latifundiários. Então, ela já é inconstitucional sob esse aspecto.